Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nós temos um tema aqui quente dessa vez, quentíssimo. Eu estou aqui com o professor Demétrio Toledo, Cine de Toledo, que é professor da Universidade Federal do ABC. Obrigado pela sua participação, Demétrio. O Demétrio teve o ano passado lá na China, né, durante 3 meses na Universidade de Fudan. Depois você pode falar para a gente. E o Demétrio, né, ele é do curso de Relações Internacionais, né, curso de Economia Política Mundial, que é um curso de pós também, lá na Federal do ABC, é o vice-coordenador do curso de RI da graduação, e tem estudado exatamente a questão da China do ponto de vista das relações internacionais, né? Então, obrigado novamente, e eu vou já começar aqui, Demétrio, colocando o problema dessa relação China-Estados Unidos no contexto dessa grande disputa tecnológica que a gente está vivendo. Tem um texto da Rand Corporation, né, que é um think tank muito conhecido, aí, importante, e eles têm um texto que é muito citado aí para embasar as ações que os norte-americanos, os ingleses agora estão fazendo contra a Huawei, né? Que é o texto da New Direction for China Defense Industry, que é um texto que diz que a infraestrutura crítica do país tem que ser cuidada de uma maneira muito, vamos dizer assim, focada pelos governos, porque existe um perigo, né, de espionagem, existe um perigo de controle, né, de coisas fundamentais. Quanto mais as sociedades se digitalizam, mais elas dependerão de infraestruturas de telecomunicações, e isso está embasando, né, que os liberais americanos que diziam e dizem no Brasil que você tem que escolher a melhor tecnologia, eles estão, na verdade, perseguindo uma empresa. Então, há uma situação complexa, né, no caso do 5G, né, da infraestrutura de 5G. E vamos lá, o que você tem a dizer sobre isso, Demétrio? Obrigado novamente pela sua participação. Oi, Sérgio, obrigado pelo convite. Um oi aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho esse tema absolutamente fascinante, Sérgio. É um tema muito incrível e nós somos testemunhas privilegiadas de um momento que pode ser um momento de inflexão na história mundial. Eu digo que pode porque quando a gente olha para a história das corridas tecnológicas e das transições tecnológicas, também, e é uma coisa que anda junto e é algo que eu gosto de enfatizar muito, né? O modo como as transições tecnológicas também vêm junto, se fazem acompanhar de transições de poder no sistema das relações internacionais. Muitas vezes a gente foi levado, outros autores, outras autoras, gente que olhou para isso antes, às vezes foi levado a dizer, é agora, né? E daí a gente pode citar, isso está muito claro na nossa memória, o caso da ascensão japonesa, da microeletrônica japonesa, do poderio industrial e tecnológico japonês, que ele começa a deslanchar na década de 70, finalzinho de 60, 70, 80, e eu me lembro, sempre falo disso para os nossos alunos e alunas, assim, ó, gente, na década de 80, também o mundo inteiro tinha certeza de que uma nova potência asiática ia deslocar os Estados Unidos de sua posição hegemônica, e vinha com força na tecnologia, vinha com força na indústria, uma sociedade muito afluente por aí afora. E a gente sabe hoje que não foi isso que aconteceu, né? Então, eu digo que a gente talvez esteja diante desse momento de inflexão. Pode ser que não também, né? Aliás, por falar em Japão, a gente não pode esquecer do Japão, porque o Japão talvez estivesse, digamos,
se preparando para uma fase seguinte, e as relações internacionais na Ásia, envolvendo sobretudo Japão, China, Austrália, os Estados Unidos, a Índia, esses grandes jogadores, grandes potências da região, são potências asiáticas e também potências pacíficas. Às vezes a gente esquece que os Estados Unidos é um país bioceânico, né, e que tem uma projeção de poder que já tem mais de 100 anos em direção ao Pacífico. É uma parte muito importante da política, da geopolítica estadunidense, né? Então, eu acho que a gente talvez esteja diante de um momento de inflexão, de um ponto de inflexão. Eu gosto só de ter uma autora, uma socióloga venezuelana que eu adoro, e que eu uso muito para pensar essas questões. O nome dela é Carlota Pérez. A Carlota Opa! Pérez, você conhece, ela veio na linha do pessoal da Paradigma economia. técnico-econômico. Isso, exatamente, exatamente. O que é tão fascinante dela? Ela vai Uhum. juntar a economia evolucionária com Thomas Kuhn, Sim, aquele sujeito brilhante também da estrutura das revoluções científicas. Ela vai olhar na longa duração o que aconteceu com a tecnologia e o que ela vai descobrir, como ela vai interpretar isso. Ela vai dizer há paradigmas, né? Há sim, paradigmas, ou seja, um conjunto de tecnologias, um conjunto de fontes de energias, um conjunto de instituições, um conjunto de modos de vida que formam um ecossistema, perfeito. né? E eles tomam forma e daí há transições, que nem há no Thomas Kuhn, as revoluções científicas, você tem as revoluções tecnológicas na Carlota Pérez. E eu lia a Carlota Pérez, né, e depois, à medida que eu fui fazendo essa minha migração para a área de relações internacionais, eu comecei a ler o Povo de Relações Internacionais, que olha para média e longa duração, e a ideia Uhum. dos ciclos hegemônicos. E daí eu descobri uma coisa absolutamente fascinante. Eu juntei, na verdade, duas coisas, eu não descobri nada. Eu apenas me dei conta de que a narrativa dos teóricos sistema mundo, Sim, sociologia histórica, relações internacionais e a periodização deles, dos ciclos hegemônicos. Então, você tem as cidades-estado italianas, depois você tem os reinos ibéricos, a Espanha, que se discute se foi ou não uma hegemonia, depois um período de caos sistêmico, para falar com Giovanni Arrighi, entre França, primeiro os Países Baixos, depois, na sim. verdade, uma breve hegemonia, depois caos sistêmico contrapondo França e Grã-Bretanha. Grã-Bretanha prevalece, depois um novo caos sistêmico ao final do século XIX. Daí entra na jogada Japão, Alemanha, Estados Unidos e por aí afora, e depois de 1945, ao final da Segunda Guerra, a hegemonia estadunidense. O que eu achei tão fascinante, aqui não é uma descoberta, mas eu me dei conta de que as conversas eram iguais. As periodizações das hegemonias Sim. do sistema internacional batem com as transições tecnológicas, tecnoeconômicas de que fala a Carlota Pérez. Faz todo sentido, porque um país, para se tornar uma potência hegemônica, Sim. ele precisa dispor das tecnologias. Aí a gente fala, né, eu, você e muita gente, a gente fala em tecnologia num sentido amplo, Sim. sociológico, antropológico, né? Não é o hardware. Às vezes o Não. pessoal fala tecnologia e pensa no celular, né, no smartphone. Não, todo aquele conjunto de saberes sistematizados, não sistematizados, por aí afora, que permitem que um Sim. país transforme a natureza e daí conquiste os meios ou domine os meios de exercer seu poder e bate direitinho. Então você tem a primeira revolução industrial, é a ascensão britânica. Você tem a Carlota Pérez não vai falar em revolução industrial, vai falar em revoluções tecnológicas, né? Sim. É mais ou menos o mesmo. Para ela a gente estaria adentrando, saindo da quinta, entrando na sexta. O pessoal que usa a periodização das revoluções industriais fala que a gente está adentrando na quarta, mas é mais ou menos o mesmo. Ela coloca uma ou duas a Sim. mais. Daí você tem o declínio britânico, que é a segunda revolução industrial ou a terceira revolução tecnológica da Carlota Pérez, e Sim. por aí afora. Até a última que a gente viveu, que é essa das tecnologias da informação e comunicação, a década de 70. É muito curioso, porque o mundo olhava para a hegemonia estadunidense, daí vem a guerra do Vietnã, vem a estagflação americana, fala assim, acabou a hegemonia estadunidense. O mundo que os Estados Unidos criaram ao final da Segunda Guerra, ele acabou. Sim. E daí eles lideram
uma revolução tecnológica e ganham uma sobrevida. Então, a pergunta é, será que nós estamos diante de uma nova revolução tecnológica? E quem vai vencer essa corrida tecnológica? E daí os dois grandes, quem está disputando isso é China, de um lado, e os Estados Unidos do outro. Então, é possível, sim, que a gente esteja diante de um momento absolutamente transformador das relações sociais. A gente ainda vai levar muito tempo para poder cravar, dizer, não, foi isso. Daqui a 10, 20 anos, a gente vai poder dizer, não, era isso mesmo, ou não, mais uma vez erramos. A China vem com muita força, muita força. Eu acompanho a China já há uns 15 anos, sim, mas ter passado lá, conhecido as universidades chinesas, vivido na China, é impressionante o que eles estão fazendo. Agora, os Estados Unidos são esse país muito curioso, porque os Estados Unidos, vira e mexe, a gente decreta, eu digo, não eu sim, ou você, claro. mas vira e mexe, alguém diz, acabou, já era, Acabou. E eles têm uma capacidade. Quando eu estava fazendo o meu doutorado sanduíche em 2010, Sim, lá no MIT, sim. já pesquisando essas questões de desenvolvimento tecnológico e industrial, eu fiquei assombrado com a obsessão deles pela China e o modo como eles incorporaram uma narrativa de que a hegemonia deles, o poder deles estava sob risco e que ia acabar. Então, eu olhava para eles, eu dava vontade de... É que eles não são... Eles não são coitadinhos, mas às vezes dá Não. vontade de pegar um no colo, botar no ombro, falar assim, calma, tá tudo bem, vai dar Ô, certo, porque eles Demétrio, se colocavam numa posição de derrotados. E deixa isso eu, dá força para eles irem para frente. deixa eu só te falar uma coisa. Você está falando agora dessa. E é curioso, porque você ficou lá nos Estados Unidos e depois você foi fazer essa pesquisa na China, né? Então você tem uma Uhum. visão que é muito diferente. Eu tive na China por 6 dias, me impressionou muito, muito. Eu fiquei. Só que em 6 dias você não conhece nada, né? Mas eu queria Uhum. lembrar uma questão. Você estava falando agora dos Estados Unidos ter uma obsessão ali, ou ter uma preocupação antiga com a China, né? E sem dúvida, você deve se recordar daquele livro do Samuel Huntington, O Choque das Civilizações. Uhum. O inimigo no final das contas, na verdade, a China, né? E o que vai decidir o jogo naquela lógica deles seria as alianças segundo eles, né, o Japão, os shintoístas seriam reféns dos confucionistas, que seria a Uhum. representação chinesa, e os russos, que são os eslavos, Uhum. se conectariam contra o Ocidente. Independente disso ser questões que dificilmente vão se confirmar dessa forma, são muito contestadas, mas ela reforça essa ideia que você está colocando, né? Desse pensamento já onde a China é o grande problema, né? Curioso isso, né? Então, é legal você falar disso, porque parece haver, na verdade, na bibliografia sobre relações internacionais, geopolítica, Sim. dos Estados Unidos do Norte, houve alguns autores e autoras que apontaram a ascensão da China e a China como um país que poderia vir a desempenhar um papel central nas relações internacionais. O Samuel Huntington é um, outro é o Mearsheimer, o John Sim. Mearsheimer, que falou lá no começo dos anos 2000, ele falou assim, prestem atenção na China, o autor do Realismo Ofensivo, ele Uhum. falou assim, prestem atenção na China, porque a China vai ser um país muito forte. Mas muito em função da aproximação que o Nixon e o Kissinger promoveram na década de 70 com a China, uma parte muito importante da política externa americana e que prosseguiu pelas décadas seguintes, essa ideia de que, na verdade, a China e os Estados Unidos tinham complementaridades, sobretudo do ponto de vista econômico, e que a questão da abertura política chinesa se resolveria à medida que essas relações econômicas se aprofundassem, ela organizou muito o pensamento da elite estadunidense em direção à China. Mas, Uhum. de uns tempos para cá, todo mundo tem dado razão
aqueles que muitas vezes eram vozes solitárias, né, que falaram assim, ó, a China vem aí, a China vem aí. Então, isso mudou também. Isso mudou. Alguns apontaram isso há algum tempo, mas não, agora que é um consenso, né? Aliás, um consenso bipartidário, né? Os republicanos Sim, e os democratas sim. têm isso como problema central. E você vê, Demétrio, que de fato a China, com essa infraestrutura de telecom que é indispensável para a internet, para logística, para, enfim, para comunicação em rede, né? Você acha que a China, de fato, ela está na frente dos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão fazendo essa política de perseguição de uma empresa chinesa para adiar a implementação, para ter melhor chance de concorrência. O que você acha que é essa estratégia do Trump, dos americanos? Porque não é só do Trump, né? Essa que é a questão. Essa é uma excelente pergunta, Sérgio, e bastante complexa, né? Sim. Na verdade, a gente tem uma combinação, a ideia de ecossistema, de paradigma tecnológico, a gente tem uma série de tecnologias que se combinam, né? A China, até onde eu sei, até onde eu pude ler, ela ainda não é líder, ela não domina plenamente, por exemplo, o projeto, o design de microchips, Não. né? Isso ainda está nas mãos. Ela é líder em produção. Mas Ela não em produz como design. ninguém, mas não no design, né? Sim. Então tem essas, mas no 5G ela lidera. Mas para liderar no 5G ela depende dos chips que são desenhados em outros países. Então há uma série de tecnologias que vão precisar convergir para permitir que a China venha ou não a liderar isso. É muito interessante porque nos últimos 20, 30 anos, as ideias neoliberais elas reforçaram muito a ideia de que a economia é algo que não deve ser afetado pela política, né? E que os mercados precisam funcionar de modo muito livres, né? Em relação à política, às ideologias, toda essa conversa que Sim. hoje ninguém mais acredita ou ninguém mais se dispõe a dizer publicamente que é isso, né? Pode até Uhum. desejar, mas o que a gente vê, na verdade, é que primeiro a guerra comercial, que de fundo, que tem no fundo é uma guerra tecnológica, Sim. uma guerra tecnológica com vistas a inviabilizar uma, duas, três empresas específicas, a Huawei, a ZTE, no caso da China, e daí a gente tem aquelas empresas que podem, que estão tomando fogo amigo ou coisa do tipo, por exemplo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, não é isso? TSMC. É. Ela é uma empresa baseada em Taiwan, ela é a principal produtora mundial, ela é fornecedora da Huawei, e Taiwan, nessa situação muito ambígua, muito indefinida, e que é um ponto central das tensões entre China e Estados Unidos, o Trump proibiu que a TSMC fornecesse microchips, né, para a Huawei. Né? Isso coloca um problema muito grande, que a TSMC precisa fornecer para a Huawei, que é a principal compradora. Né? Sim. E mais do que proibir de fornecer, o Trump falou assim, vocês têm que abrir uma fábrica aqui nos Estados Unidos. Né? Então, essas questões todas, a política está entrando, né, entrando direto na economia, né, na indústria, no desenvolvimento tecnológico, que é um ponto de disputa muito forte. O que eu acho que, como eu vejo a China, então você perguntou se a China já lidera. A China lidera em algumas tecnologias, não Uhum. lidera em outras, mas veja só que coisa curiosa, esse efeito está acontecendo. Cada vez que a China se sente ameaçada, ou cada vez que o Trump ou alguém promete alguma sanção, o que a China tem que fazer? A China é obrigada a desenvolver internamente as suas tecnologias. Sim. E quando a gente fala em... né, eu vi uma vez esse número, eu não vou falar porque eu não tenho certeza, mas o Claro. número de engenheiros formados por ano na China, né, a gente pode imaginar que é uma coisa absolutamente gigantesca. Então, eles têm uma capacidade de recursos humanos, eles têm tecnologia, eles têm empresas, eles têm políticas públicas que não são garantia de que eles vão ter sucesso nesse processo de Claro. catch-up, porque é um catch-up, mas isso dá muita força. Então,
qual que é um dos resultados que eu vejo? Eu vejo um dos resultados possíveis, eu acho até muito provável, é que a China esteja sendo obrigada a desenvolver suas capacidades em design de chips e que ela, em breve, né, ela vai ter sucesso. Eu li um texto de 2019 que dizia que ela estava 2 ou 3 gerações atrás. Eu não me surpreenderia se ela tiver só uma geração atrás nesse momento que a gente está falando. Eu acho... Você tem razão, mas tem uma questão que pode mudar tudo isso, que eu tenho lido, que é a inteligência artificial, que na verdade você está falando de redes neurais, de deep learning, né? Enfim, mas que a China estaria encostando, tem pesquisas avançadas, tanto quanto os americanos e europeus nesse caso, mas que ela estaria já pensando em como adequar a inteligência artificial à chamada computação quântica, que daria uma outra qualidade para o processamento de dados. Então, a China, nesse ecossistema, ela é um player que tem, talvez eu possa estar enganado, mas me parece que ela tem todos os componentes da cadeia dentro do seu país. Estados Unidos também. Não estou dizendo... Europa eu tenho dúvidas, mas Estados Unidos e China, eles, portanto, têm uma condição de disputa que nenhum outro tem, né? Não sei se você presenciou isso lá, Não, né? não, sem dúvida, é isso mesmo. Quer dizer, quando a gente olha para a história das potências, dos países que se desenvolveram tecnologicamente, fica muito claro. Eu gosto de dividir esses países em 2 grandes grupos. Aqueles pouquíssimos países, é muito raro, que atingem um altíssimo grau de autonomia tecnológica, que é isso que você Sim. falou, dispor de tudo internamente que precisa, algumas coisas mais avançadas, outras menos, mas dispõem de tudo, né? E outros que não dispõem. Esses precisam desenvolver algumas coisas, quando podem, internamente, e comprar outras. O caso da China é esse mesmo, né? E talvez eu acho que hoje em dia é só a China e Estados Unidos que têm esse potencial. A Europa, como conjunto, né, com a União Europeia, ela talvez disponha de algo muito próximo disso, Sim. mas os países individualmente não. Não. Mas sim, a China tem, sem dúvida, ela tem esse potencial. Ela está muito próxima. Você fala uma coisa, inteligência artificial, se você me permite, Sim. é uma coisa interessantíssima. Essa turma da indústria 4.0, eles cravam, tem uma nova revolução industrial aí. A gente não sabe ainda, porque a gente não sabe que cara vai ter esse paradigma econômico, né? Ele vai ter esses elementos de que a gente está falando, mas vai ser um novo paradigma? É mais do mesmo? É o aprofundamento das tecnologias da informação e comunicação ou não? Talvez a gente esteja diante mesmo de um ponto de inflexão em que o que vai sair daí é completamente diferente. E daí o que a Carlota Pérez e o Kuhn falam. Os conhecimentos que servem para um paradigma não necessariamente se aplicam ao seguinte. Mas, Demétrio, o que está acontecendo no Ocidente, os chineses, de certa maneira, assumiram, são modelos de negócio baseados em dados. A inteligência artificial que cresceu é uma parte muito pequena dela. É uma parte que estava até parada nos anos 80, que é chamado aprendizado de máquina. Esse aprendizado ele depende de uma quantidade de dados incrível e se a gente for falar que tem uma revolução em curso, eu acho que é uma revolução no armazenamento, no tratamento e na análise de dados. Apesar de eu não saber o que a chamada computação quântica ela pode alterar disso. Eu não sei porque... Eu não sei se tem já alguma consciência ou uma pesquisa sobre tendências a respeito disso. Não conheço, na verdade. Mas sobre dados, sim. Então, veja, os Estados Unidos ele tem as maiores empresas do planeta em faturamento,
nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos. Ela tem a Amazon, ela tem a Apple, ela tem a Google, ela tem a Microsoft, tem a Facebook. E os chineses têm quase espelhos disso. Tencent, Huawei e outras. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, que está fazendo parte dessa guerra tecnológica. Olha só, o TikTok, né? TikTok entrou nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. No Brasil já virou uma coisa febril. E nos Estados Unidos eles estão querendo proibir. Porque, veja bem, até então, nenhum país tinha feito uma rede de coleta de dados capaz de enfrentar as redes sociais norte-americanas. Só os chineses. Não foram os franceses, não foram os russos, não foram nenhum latino-americano, africano, foram os chineses. E que nós achávamos que eles não conseguiriam fazer isso por causa da barreira da língua, da cultura. E eles conseguiram. Pode parecer bobo, mas eles estão conseguindo com uma rede social que não é imposta. Ela é assumida pelos jovens do mundo. E agora o Trump está dizendo, temos que proibir. Como é que fica esse liberalismo econômico depois de tanta proibição e tantas ações que eu sei que é bem diferente, mas que remetem lá atrás ao mercantilismo? Pois é, não fica, né? Esse liberalismo econômico, ele parece ter saído do horizonte da política externa, da política comercial, tecnológica, de muitos países. Né? A gente tem agora as eleições presidenciais nos Estados Unidos, e ainda que mesmo que o Joe Biden vença, a política dele, ainda que seja menos espalhafatosa em direção à China, né, a política para a China, seguramente vai continuar com a guerra tecnológica, comercial. Eu acho muito difícil que haja uma volta nisso. Agora, você tocou num assunto que é muito, muito legal, porque existia, até muito pouco tempo, existiam 2 universos paralelos da internet, do mundo da internet, do e-commerce, dos aplicativos, que é isso que você falou. Tem um que é ocidental, né, que na verdade é estadunidense, e tem outro que é chinês. E na China, você vai para a China, eu tive que assinar um VPN, né, contratar um VPN. Eu entrava no VPN para poder usar os aplicativos, os programas, Google, né, WhatsApp, Instagram, do outro lado dessa muralha digital. Tem uma grande muralha digital que dividia, né, que separava. Sim. E aí, como você falou, é espelhado. A Amazon, aqui tem um equivalente lá, e por aí vai. Uber, Didi, né? O que é interessante é que os chineses estão pulando essa muralha, né? É menos fácil ir para o outro lado. Eu lembro, assim, às vezes, o VPN em geral funcionava, né? Funcionava tranquilo, mas de vez em quando ia chegando uma grande data nacional, uma celebração, ou uma visita importante de algum chefe de Estado, o governo chinês, desligava o VPN e não funcionava. Eles toleram, evidentemente, né? Não precisa, né? Sim. E daí você ficava tentando acessar e o provedor do VPN, não, a gente está tentando resolver as coisas aqui, não sei o quê. Mas então, eles estão conseguindo vir para esse lado, mas é mais difícil ir para o outro lado. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, muito, em grande parte conectados, né? Sim. Então, eles têm essa força. Agora, de fato, existe um mundo espelhado, um mundo de um lado do espelho, mundo do outro lado do espelho. Demetrio, por exemplo, no caso das tecnologias físicas, né, não digitais, vamos falar assim, será que é verdade? Uma impressão que eu tenho aqui, se eu quiser fazer um protótipo de um produto industrial para produzir em escala, antes eu teria que ter um custo enorme, porque fazer um protótipo era muito caro. Agora eu mando para a China, ele me produz aquilo a um preço muito barato.
Isso é uma percepção equivocada ou eles ainda são, eles viraram o prototipador do mundo? Ou não? Os Estados Unidos e os europeus conseguiram impedir isso? Porque a minha impressão é que eles são, os próprios europeus, americanos, jogavam tudo para lá. E os protótipos industriais eram devolvidos. Aí o cara monta uma engenharia de produção, tal, né? Mas qual a sua percepção sobre isso? Os chineses, nessa guerra, os americanos deixaram eles serem o prototipador do mundo ou não? Eu acho que eles já foram, mas também já deixaram de ser, porque eles estão num Ah, processo de catch-up, né? Então, sim. se a gente pensar na revolução das tecnologias de informação e comunicação, se a gente pensar em internet, se a gente pensar nos CADs, Computer Assisted Design, e Uhum, se a gente pensar no que aconteceu com o processo de desterritorialização das indústrias já na década de 80, o que aconteceu foi isso. Você projetava no CAD uma coisa com todas as especificações 3D, você mandava para a China, e na China eles faziam esse protótipo, ainda um protótipo de aço, né? Um protótipo não impressão aditiva, mas uhum, tirando partes de um bloco de aço, e depois eles mandavam esse protótipo para o país que encomendou, que desenvolveu aquilo, e se funcionasse, eles começavam a produzir em grande escala. Né? Eles estão subindo na escala da tecnologia, na escala tecnológica. Né? uhum. Então, a China mesmo já está terceirizando isso. São outros países no Sudeste Asiático que têm feito isso. E a China, então, o que a China está fazendo? Ela pensar, né, que nem falava o Lin Kun, aquele da imitação à inovação, aquele Hum, autor da economia evolucionária, esqueci o sim. nome dele, coreano, morreu jovem, que fala da imitação à inovação. Ele vai mostrando como são diferentes estágios e que quando você é capaz de inovar, de inventar a sua coisa, de criar a sua coisa, esse é o ponto mais alto. A China já vai dando esse salto. Eu estive lá, quando eu estava lá, teve o lançamento do Huawei P30 Pro, alguma coisa Sei. assim. Né? Ele é muito mais caro do que o iPhone, ele tem câmera Leica, né? As lentes são Leica, ele é muito bonito, né? Muito bonito. Então eles já estão com essas coisas de produzir e criar, e eles estão criando uma coisa que é incrível, que é marca. Né? Porque Marca. marca, há 5, 10 anos, você falava assim, coisa chinesa. Você fala assim, não, brinquedo chinês, não, a criança vai morrer porque a rodinha vai soltar na boca, a tinta é tóxica, tal, não sei o quê. Né? Hoje em dia, um objeto de consumo de muita gente é ter um smartphone Huawei, né? Uma Sem coisa desse dúvida. tipo. Então as pessoas, e no Brasil eu vejo, eu faço aula de mandarim, estou estudando mandarim, e o pessoal, nossa, você tem o WeChat, que coisa incrível, tal, não sei o que, as pessoas querem ter o WeChat. Elas não têm nem com quem utilizar, porque você tem que conhecer alguém na China, ou que morou na China e conseguiu. Mas elas também querem os aplicativos. O TikTok é isso, né? Então é diferente. A gente já não olha mais e fala assim, é quinquilharia vagabunda da loja de Não. 1,99. Tem Não. marca, tem, né? E tem. Porque, veja, você conseguir construir uma rede, ela aparece de repente no Brasil. Qual foi a estratégia de implantação? Isso que me chama atenção, porque esse tipo de avanço e ganho numa economia da atenção, vamos chamar assim, porque essa economia informacional ela é menos o que a gente chama assim da difusão do que da atenção. Eu tenho que atrair atenção. E de repente um dia passa o meu filho com um TikTok. Eu falei, o que é isso? Já faz tempo isso. Eu olhei, Uhum, eu falei, mas da onde surgiu? Como chegou? Como eles entraram? Entendeu? Eles não entraram é, como eles podem fazer lá, com medidas autoritárias, controlar, você tem que usar o cliente de e-mail deles, o aplicativo deles. Não, aqui eles entraram sem obrigar ninguém. uhum, Entraram ganhando é,
usuários, né? Ganhando o coração Corações e e mentes, né? mentes. Uhum. E isso eu achava que eles não conseguiriam passar essa barreira. E eles já passaram uma vez, pelo menos, né, amplamente com isso, com essa rede Uhum. social. Então, a competição que eles estão se propondo a fazer é muito forte, né? Não é brincadeira. Eu acho Uhum. que os Estados Unidos, como você bem falou no início aqui da nossa conversa, não dá para declarar o fim do Império Americano. Uhum. Uhum. Concordo Uhum. plenamente, não dá para declarar, mas eles chegaram a ter um competidor que eu acho que na época da Guerra Fria, a Rússia ela teve na frente dos Estados Unidos na corrida aeroespacial, né? Mas não em Uhum. outras. Devia ter, é um ecossistema, tinha várias coisas que eles estavam na Sim. frente. Mas como a China, eu acho que não. Eu não. É. A China é um É, competidor absolutamente formidável, é né? Talvez os formidável. Estados Unidos nunca tenham enfrentado, Agora, né? Demetrio, eu tenho uma dúvida, que você ficou lá e pela sua formação, que é, vou dizer, interdisciplinar também, apesar que eu acho que Uhum. você fez sociologia, né? Você Sim, fiz fez ciências ciências sociais, sociais. depois mestrado, doutorado em sociologia e fui Sim. terminar aí em relações internacionais. Antes disso, eu trabalhei muito com o pessoal da Poli, de engenharia de produção, que trabalha com Mas você tem uma inovação, formação, tecnologia. você tem uma formação econômica também, né? Essa que é a Eu questão, né? também eu tive que passar por isso, né? Eu Claro. tive que passar por isso. Eu gosto muito, né? Mas eu sou, se me perguntarem, eu sou sociólogo, Não, né? sim. Então, Não, né? é só porque eu vou fazer uma pergunta para você que está Uhum, no. É uma pergunta que pode ser respondida de várias formas, óbvio, né? Como toda pergunta, mas uhum. ela. Ou a partir de vários olhares disciplinares também. Mas é uma dúvida que eu não. Para você, a China atualmente é um país neoliberal? O ordenamento chinês é neoliberal ou isso seria uma afirmação, vamos dizer assim, incorreta para a complexidade chinesa? O que você acha disso? Me parece incorreto. Eu não tenho dúvidas. Eu Sim. respondo bate pronto, incorreto, né? Se Uhum. você me perguntar o que é então, Não, tudo. né, que animal é aquele, daí eu já não sei. Daí eu falo assim, ó, Sérgio, se você tiver espaço na sua HD aí para uma conversa de 200 horas, a gente pode começar a tratar desse assunto. Eu não sei que animal é aquele, né? O Chico de Oliveira, ele falava do ornitorrinco, né? Sim. Bico de pato, bota ovo, tem pelo, essas coisas, tal, marsupial, uma coisa. Então, eu não sei. Inclusive, quando começou o isolamento, uma das primeiras lives que me convidaram foi para falar o que a China é. A China é capitalista, é comunista, neoliberal, o que é aquilo? Eu falei, gente, ó, eu acho o tema fascinante, mas eu não sei por onde ir. Eu sei que não é neoliberal, é uma sociedade, ela é muito menos autoritária do que a gente imagina, né? O dia a dia do cidadão chinês é muito parecido com o nosso. Eles vão à loucura nas redes sociais, né? Eles são muito engajados, eles fazem coisas assim que a gente não imaginava, cruzar a rua fora da faixa. Eles cruzam o tempo inteiro. Se a polícia está lá, a polícia chama o cara e tem que, né, e daí toma uma anotação. Você leva uma anotação lá, você cruzou fora da faixa. De vez em Complicado. quando tem gente que bate boca com os policiais, né? Eu Mas é vi. isso. Né? Mas isso também, eu fiquei assim, ia cruzar a rua e daí tinha a câmera lá tirando foto. Eu falo, nossa, que coisa, né? E daí eu estava lá, eu tive que ir para Nova York, quando eu estava. Então, passei uns 3, 4 dias em Nova York e voltei para a China. Eu cheguei na imigração dos Estados Unidos, isso foi em Nova York, né, New York. Né, e eu entreguei meu passaporte pro cara da imigração, Migração. né, e ele catou meu passaporte e ele arremessou do lado, e sem olhar para mim, olhando para a tela do computador, havia uma câmera virada para minha cara, ele falou assim, boa tarde, senhor Demétrio. Né? Quanto tempo? Então, assim,
Os Estados Unidos também dominam essa tecnologia de reconhecimento facial e utilizam em larguíssima escala, né? O passaporte virou uma trivialidade. Ele só pegou meu passaporte para dar um carimbo, né? Porque eu tinha que carimbar. Então, pronto, acabou. Mas então existe um grande controle social digital. Existe, né? É uma sociedade neoliberal? Não. Há elementos de capitalismo e de comunismo, elementos de capitalismo e comunismo, tanto na esfera econômica quanto na esfera política também. Essas coisas estão muito misturadas. Então, seguramente, não é um país que se afastou do comunismo, o Partido Comunista é muito forte, os valores comunistas são muito fortes, o neomaoísmo é uma corrente ideológica muito poderosa. No partido. O Xi Jinping, o Xi, ele avalia, e o grupo que, né, em torno do Xi, avalia inclusive que as reformas elas deixaram, tem duas fases, né? A bibliografia fala de duas fases. Uma primeira fase na década de 80 de uma reforma sem perdedores e depois uma reforma com perdedores. A avaliação que se faz hoje é que na década de 90 essa reforma com perdedores deixou muita gente para trás, então as políticas estão mudando e estão tentando recuperar essas pessoas que ficaram para trás, integrá-las, aumentar a renda. Então, é algo extremamente interessante. Em Xangai, eu fiquei em Xangai, o consumismo é um consumismo desenfreado, né? As pessoas gostam, tem as grandes marcas, Gucci e Bottega Veneta, umas marcas que a gente nem conhece, na verdade, né? Além das outras todas, eles gostam muito de comprar, são muito estilosos, né? Então tem esses elementos combinados, mas dizer assim, não, é neoliberalismo, é capitalismo, acabou, isso está errado. Apesar de eu não saber dizer exatamente o que seja. Esse híbrido, é um híbrido. É um híbrido. Me chamou a atenção, eu fiquei, conforme eu disse, pouquíssimo tempo que eu fiquei lá, eu fiquei em Beijing, né? Em Tsinghua, perto da Universidade de Tsinghua, se eu não me engano. Pronúncia é difícil. Como que se fala? Tsinghua. Tsinghua. É difícil. Que nem a cerveja, né? Ou Tsinghua também. É difícil. Mas veja, me chamou muita atenção. Eu não vi tanto carro de luxo na Europa quanto eu vi nesse lugar. E por isso que me chamou muita atenção, né? Como é que pode ter isso sem ter uma exacerbação da desigualdade dentro do país, né? É curioso, sem dúvida. Por outro lado, eles têm uma eles estavam, é isso que você relatou, um professor lá me falou que eles estavam querendo eliminar as áreas de pobreza, não eliminando pobres, como se faz aqui no Brasil, né? Mas incorporando, né? Principalmente as áreas de pobreza no campo, se eu não me engano. E eu vi, eles têm políticas sociais, né? Assim, organizadas. É tipo não é uma Gosplan soviética, mas é um escritório de planejamento, né? É muito curioso, a definição é difícil. Mas, Demetrio, e o que você acha no caso aqui do Brasil? O Ministério da Ciência e Tecnologia, que muda de nome toda hora, então eu não vou falar o MCTIC, MC não sei o quê, mas, enfim, ele fez um acordo com a Cisco. Um acordo que alguns dizem que não vale nada, porque é uma carta de intenções, mas é uma ofensiva, né, da Cisco contra a Huawei, né? Você acha que o Brasil vai aderir, assim, por causa dessa política bolsonarista, ao trumpismo? Ou isso vai depender do resultado das eleições norte-americanas? O que você pensa sobre a infraestrutura do 5G? Que ela tem que alterar, porque o 4G precisa, na verdade, de bem menos antenas do que o 5G. O 5G você transfere mais dados, mas você precisa de uma infraestrutura maior para fazer isso. Então, é muita grana que vai rolar. E os americanos, será que vão perder o Brasil para os chineses? Essa é uma excelente pergunta e há uma incógnita aí, né? Porque essa disputa
Uma parte da estratégia chinesa, Uhum. que é a mesma estratégia que os Estados Unidos aplicam em relação à China, né, é incomodar a vizinhança do país. Então a China vai vir com muita força porque ela precisa que os Estados Unidos não podem poder concentrar toda os seus esforços só na Ásia, só na China. Eles precisam também ter alguma coisa incomodando no que eles chamam de quintal deles, né? E que hoje no Brasil é oficialmente, né? O Brasil se declarou oficialmente um quintal, né? Virou uma Sim. colônia. Então, a China, apesar do alinhamento automático da política externa brasileira dos Estados Unidos, a China vai vir com muita força. A China vai vir com muita força. Então, acho que esse é o elemento de incógnita, né? Acho que se dependesse de quem está liderar é uma palavra um pouco exagerada porque está acontecendo no Brasil hoje, mas para quem está aí à frente do governo, né, e Sim. dos ministérios, outro dia eu vi que o ministro da Ciência está com Covid e está tomando vermífugo. Isso dá uma dimensão, o Para tal do você ter uma vermífugo, isso dá uma ideia. dimensão, para você ter uma ideia, né? Então, é difícil saber. Eu acho que se dependesse, era Trump e acabou. E mais, eu acho que se o Biden ganha, muda muito pouco, né? Sim. Eu acho que não muda, quer dizer, não vai, eu não gosto do Biden porque é democrata, então a gente vai para a China porque são comunistas, né? Ou o Biden é comunista nessa visão, e a China, então vou para os chineses que são comunistas. Então acho que não muda. Isso agora, o elemento importante a gente levar em consideração é que a China vai fazer um esforço muito grande, porque a China precisa, não propriamente do mercado brasileiro, outros mercados Mercado igualmente importantes, africano. mercado africano, mas ela precisa ela precisa fazer com que os Estados Unidos dediquem um pouco de atenção ao seu backyard, né, às Sim. suas neocolônias, Sim. como elemento do grande jogo que eles estão disputando em todo o mundo. É por isso que a gente vê aí que já há países que vetaram a Huawei, né? Sim. A Inglaterra, a Grã-Bretanha começou de modo colocando um limite de 35%, agora ela baniu e vai Baniu. ter que se desfazer. A Austrália, Nova Zelândia, Japão, tem mais gente, tem alguns países da União Europeia, membros da União Europeia, que vão aguardar, estão inclinados a não adotar produtos da Huawei, né? Equipamento da Huawei, mas estão esperando uma definição da União Europeia. Né? E daí tem o Brasil. Né? O Brasil ele ainda não definiu, e eu acho que a China vai vir com muita força. A A reação China. dos chineses, Uhum. a reação dos chineses ao banimento da Huawei na Grã-Bretanha foi muito forte, né? E eles não vão querer ver isso acontecendo em todos os países ou vários outros países. Agora, aqui, os ruralistas, me parece que é um componente, eles têm uma importância grande na economia brasileira e nos deputados, né? Eu não sei, a Uhum. China agindo em relação aos ruralistas, porque os ruralistas não vendem muito para a China, para o Oriente Médio, é uma coisa, sem dúvida, é um jogo que está sendo jogado, né? Nós não estamos no começo da partida, talvez, a gente não sabe o que Sim. vai acontecer. Interessante. E você, só para a gente está chegando no final aí do nosso episódio. O Demétrio, o Brasil, na sua visão, eu sei que você não está pesquisando exatamente isso, mas a sua percepção é que o Brasil está fora do jogo tecnológico aí mundial. Sim, sim. Na verdade, é um dos temas. Eu cheguei a isso tudo pesquisando, né? É. Digamos, a história. Eu pesquisei o setor aeronáutico brasileiro, a Embraer, mas não é só a Embraer, é todo um ecossistema de instituições, né? Eu acho que o Brasil está fora. O Brasil está fora porque a gente mudou, na verdade, a gente abandonou isso como estratégia. A Sim. Embraer só não deixou de ser brasileira porque os americanos não quiseram comprar. Mas esse governo e o anterior imploraram para que a Embraer fosse Uma loucura que o isso. Brasil perdesse, né? Então eu não vejo como a gente pode estar nesse jogo. A Carlota Pérez, que é Sim. uma otimista, ela diz o seguinte: quando você tem a transição
entre um paradigma e outro, como o jogo dá uma zerada, isso abre uma janela de oportunidades. Mas o país tem que estar em vias, ou tem que estar em processo de se posicionar para aproveitar essa oportunidade. E a gente não está. Na verdade, a gente perdeu a transição da quarta para a quinta revolução tecnológica na década de 70, que foi as TICs. A gente é hoje usuário e consumidor, mas não produz. Então, a gente está no quarto paradigma, o mundo está no quinto. Talvez o mundo esteja adentrando no sexto, sem que a gente tenha feito nem cócegas no quinto. Então, o nosso horizonte de possibilidades é muito frustrante e desafiador. Talvez a gente esteja a ponto de ficar dois paradigmas tecnológicos, duas revoluções tecnológicas para trás. Interessante. Então, eu vejo assim. Não, e do ponto de vista do que a gente chama hoje de colonialismo digital, neocolonialismo, o Brasil ele não é capaz nem de guardar dados aqui em seu território, porque não é considerado economicamente viável. Então, a gente exporta, modo de dizer, a gente hospeda em territórios onde não temos controle jurídico, político, nem nada. Curioso isso, né? Nós estamos numa situação bastante difícil, né? E o chamado desenvolvimentismo, que foi uma política que teve no Brasil, eu não sei se ele é suficiente para a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que, não sei também. Acho que a gente tinha que pegar outra rota, mas isso é muito difícil, né? Porque você também pode pegar outra rota tecnológica, é muito difícil. Sim, sim. Mas, Demétrio, muito obrigado aqui por essa conversa. Eu acho que foi muito legal para dar uma visão panorâmica do que nós estamos vivendo aqui. E valeu. E a gente vai encerrando aqui mais um Tecnopolítica. E vamos lá para o próximo. Valeu, Demétrio. Até mais. Até mais. Obrigado.